Boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa sessão ordinária de abril da Assembleia de Freguesia de São João da Madeira. Relativamente ao ponto número 1, o período de intervenção do público, não houve qualquer inscrição, sendo que passamos então diretamente para o ponto número 2, que é o período antes da ordem do dia. Alguém pretende intervir? Eu queria intervir, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. António Mendes. Boa noite a todos, então. Espero que estejam todos bem de saúde. Aproveito para cumprimentar todos os membros da Assembleia, o Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente e todos os membros eleitos desta Assembleia. Espero que estejam todos bem. Queria aproveitar a oportunidade, uma vez que estamos em cima do acontecimento, para uma saudação ao 25 de Abril, à Revolução do 25 de Abril, pelas alterações positivas que trouxe ao nosso povo, no campo da saúde, no campo da educação e outras realizações democráticas, inclusivamente o nosso poder local democrático, que se não fosse o 25 de Abril nós não estávamos aqui nesta Assembleia. Aos nossos gloriosos capitães, um grande abraço e uma grande saudação. Queria também aproveitar a oportunidade para, em nome da CDU, agradecer a todos os sajonenses envolvidos no combate a esta pandemia que nos afeta, membros da Proteção Civil, da Saúde, da GNR, PSP, enfim, e trabalhadores, inclusivamente auxiliares, que têm feito um trabalho incansável no combate a uma situação que nos afeta e que ninguém esperava. A todos o nosso muito obrigado. Já é só. Obrigado, Sr. António mendes, pelas suas palavras. Mais alguém pretende intervir neste ponto? Por favor, levantem a mão. Pode ser no vídeo. Sr. Presidente, gostaria de ter a oportunidade de intervir. Tem a palavra o Sr. António Neves Santos. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimentos na pessoa de Vossa Excelência, todos os presentes e aqueles que nos seguem de alguma forma. A minha intervenção, ao fim e ao cabo, reforça aquilo que o Sr. António Mendes acaba de dizer. Passaram 3 dias de mais um aniversário de 25 de Abril e não quero mais lembrar e celebrar todos aqueles que contribuíram para que hoje nos pudéssemos reunir neste espaço de forma livre e democrática. 47 anos depois, o projeto democrático continua em construção, exigindo de todos, especialmente dos eleitos pelo voto popular, o empenhamento na sua promoção, preservação e vigilância diligente. Num tempo que é cada vez mais ameaçador à sua continuidade pelo surgimento de projetos autoritaristas, xenófobos, discriminatórios, profundamente antidemocráticos que servem da democracia crescendo na sua sombra. Depois desta curta saudação, eu gostaria de dizer que chegaram à nossa comunidade, portanto, recentemente, relatos preocupantes de gestão autocrática na nossa banda de música. A banda de música, que é a mais antiga instituição em atividade na cidade e que comemorará o 150º aniversário este ano. Esta instituição cultural que muito nos prestigia, recebe dinheiros públicos e está, como tal, sujeita ao seu escrutínio. A estabilidade nos quadros docentes, o crescimento formativo dos músicos, que não quero mais lembrar, são essencialmente jovens, que encontram na banda, portanto, um espaço lúdico de inclusão, de exercício do seu talento ao serviço da cidade e que se pretende tenham o mesmo tratamento e igualdade de oportunidades. Devem ser garantidos pelas suas direções, ou pela direção, aliás, resultante da escolha dos associados no ato eleitoral que vai ocorrer dentro de dias, talvez dia 1 de maio. A direção resultante deve esclarecer de forma transparente os fregueses sobre o que se passa, se possível em formato de auditoria independente,
permite equacionar e validar o projeto que se vai seguir junto de toda a nossa comunidade, dada a importância da instituição e de termos lá os nossos jovens, não é, em formação. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras. Eu avancei aqui um ponto, peço desculpa, agora está a ser gravado esta Assembleia, esta sessão, e como vem ficar registado. E nós temos aqui a nossa queridíssima Conceição Leite, segunda secretária, que já tinha saudades. Ela está a fazer um esforço enorme em estar aqui no meio de nós, ela encontra-se um bocado debilitada ainda, e entretanto, enquanto estávamos à espera que todos entrassem, eu já falei com o Sr. António Belo, se podia garantir, garantir que me coadjuve como segundo secretário, do que ele já aceitou, mas peço a todos e solicito a todos os membros da Assembleia de Freguesia se tem alguma coisa contra, que seja o Sr. António Belo. Penso que já é uma pessoa habitual, que tem substituído a Dona Conceição, ninguém se opõe. O seu Germano não fique ciumento, porque você fez um excelente trabalho. Estou a brincar consigo. Obrigado, Sr. António Belo, mais uma vez por me estar a coadjuvar. Prazer. Mais alguém pretende intervir? Tem a palavra o Sr. José Miguel Dias. Obrigado. Em nome do Sr. Presidente, cumprimento então agora a mesa já completamente formada. Em nome da Sra. Presidente da Junta, cumprimento o restante Executivo, cumprimento também os senhores deputados da freguesia e cumprimento os fregueses que nos seguem através da rádio, por exemplo. Estes têm sido tempos difíceis para todos. E para todos quero desde já agradecer o esforço e o empenho que têm dado. Para todos. Para quem está na linha da frente e que tem dado muito de si, de e para os outros. Mas também para quem, não estando na linha da frente, está nas outras linhas, na luta para manter os postos de trabalho, para conseguir aguentar o seu negócio, o seu serviço. Para todos um agradecimento pelo esforço e pelo empenho. Mas estes tempos também têm sido difíceis para a Presidente da Junta. Este mandato tem sido particularmente difícil. Além de ter sido enrolada durante a grande parte do mandato, no final viu defraudada as expectativas face à transferência de competências. Viu ainda, durante este mandato, um membro do Executivo resignar supostamente por motivos pessoais. Viu ainda a um membro da bancada que apoia este Executivo ser-lhe retirada a confiança política pelo Partido Socialista, pois este resolveu manifestar as suas ideias e as suas convicções. Mais recentemente foi atacada, sem apelo nem agravo, por um dirigente do Partido Socialista, após uma entrevista concedida a um jornal local. E relembro algumas das coisas que foi atacada. Excesso de autoestima, caprichosa reivindicação, motivação de poder e visibilidade pessoal, a exigência que não se motiva pela intenção de ouvir os sanjoanenses, interesse de protagonismo. E, surpreendentemente, não há aqui ninguém da bancada do Partido Socialista que saia em sua defesa. Relembro que, face a estas circunstâncias das competências, das transferências das competências, em 2014, os deputados do Partido Socialista nesta Assembleia, e a propósito disto, acusavam o PSD de estar contra a lei, ao contrário do PS que queria cumprir a lei. Deputados esses que, nesta, ou até na Assembleia Municipal, ou até e sempre naquele jornal, não se coíbem de vir dourar a pílula sobre a situação da nossa freguesia, mas que não devem pisar certamente o terreno para saber o que se passa na realidade. Na última Assembleia, falei aqui sobre a denominada Revolução Cultural propalada por dirigentes do Partido Socialista. Pois agora, pasme-se, falam da Revolução Ambiental. Quando vemos o lixo a sair dos caixotes,
como não nos lembramos de ver nunca. Quando vemos os ratos pelas ruas e ratos a entrar nas casas das pessoas, nos terceiros, nos quartos, nos quintos andares, porque a desinfestação há uns anos que não é feita. Isto é o quê? Isto só pode ser brincar com os sanjoanenses. Talvez quem o manifestou, em vez de dizer que era uma revolução ambiental, talvez seria mesmo, era o ambiente a revoltar-se. Uma revolução, acho eu, é aquilo que se anda a passar, com clubes da nossa cidade a ponderar sair e ir para as freguesias, para os concelhos vizinhos, porque não sentem apoio desta instituição, desta Câmara. A revolução é aquilo que poderiam fazer os comerciantes agora, que no momento em que podem abrir as portas, e mesmo à porta da junta de freguesia, é-lhes quase impedido, porque neste momento resolvem fazer obras sem lhes dizer nada. Portanto, a quem diz isto, eu só peço, tenham vergonha. Uma última nota para uma publicação que já agora a senhora Presidente da Junta colocou nos últimos dias na sua rede social. Imagens bonitas para fazer numa escola. Imagens que eu também guardo no meu telemóvel. Imagens que até algumas delas pode ver em algumas das escolas da nossa freguesia. Só que estas situações podiam-se fazer quando as escolas tinham autonomia para tal. Pois ultimamente o que temos nas escolas, onde caem tetos, onde chove copiosamente, onde não há internet e onde as crianças, em algumas delas, durante o inverno, têm que sair com a lanterna dos pais, do telemóvel dos pais, ligados. Pois as lâmpadas estão fundidas há mais de um ano. É isso que se anda a passar. E mais, pasme-se, quando as associações de pais tentam colocar mãos ao trabalho e fazer alguma coisa, são advertidas. São estas, pois, as realidades que vamos tendo. Não se deixem enganar por fotografias bem tiradas de um determinado ângulo. Vejam o todo. Concluindo, Sra. Presidente, desafio-a a dar resposta àquelas acusações de que foi alvo pelo partido que abandonou a Junta e a visitar esta realidade para mostrar, então, que a sua motivação é mesmo a de servir os sanjoanenses. Obrigado. Obrigado, Sr. Miguel Dias. Antes de passar a palavra à próxima intervenção, se assim houver, entrou uma Dulce. Só não é a Dulce, é o marido. Entrou foi no computador da Dulce. Ok. É o José Ariedo? Sim, precisamente. Desculpe. Estive aqui à rasca para entrar. Ok. Ok. Era só para ter a certeza de quem estava. Obrigado. Ok, desculpa lá. Nada. Mais alguém pretende intervir? Por favor, levantem a mão e tenham alguma paciência comigo, porque eu estou aqui com várias caras ao mesmo tempo a visualizar. Sendo assim, não havendo qualquer intervenção, eu solicitava ao meu primeiro secretário, o Sr. Danilo Fernandes, para anunciar as substituições desta Assembleia. Interromper, mas parece que o Afonso quer intervir. Desculpem. Não, eu queria só apenas fazer um comentário relativamente à intervenção do Sr. José Miguel Dias, apesar de todo o discurso, se me permitirem, claro. Posso, Paulo? Não, tem a palavra. Obrigado, certo. Pedro. E Afonso, desculpa, estás com o ecrã muito pequenino. Estás com o ecrã que tens um fundo virtual atrás que desfoca um bocado. Ok, desculpa. Tens a palavra. Não, eu queria apenas, eu depois a minha manifestação não foi muito forte, porque o comentário é pequeno, porque o discurso do Sr. José Miguel Dias foi muito, quero cumprimentar toda a gente antes de mais, não é? Mas queria só dizer que o discurso do Sr. José Miguel Dias foi muito falacioso, e só para dar um exemplo, o Sr. José Miguel Dias referiu que o lixo, que nunca viu tanto lixo na cidade acumulado. Bom, embora isso não ser uma questão propriamente da Assembleia de Freguesia, queria só fazer uma referência que eu, em 24 anos, nunca vi São João da Madeira com tantos jovens ocupar os espaços da cidade. Era só isto que eu queria dizer. Que, consequentemente, pode originar mais lixo. Ou seja, pode não ser a falta do cuidado, mas sim a cidade estar mais atrativa para a ocupação dos jovens. Era só isso. Obrigado.
Obrigado, Afonso. Alguém pretende intervir? Sendo assim, dou a palavra então ao Sr. Danilo Fernandes. Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, muito boa noite a todos. Relativamente às substituições que chegaram à mesa, passo a informar. Diolinda Nunes está a ser, neste caso, substituída pelo Sr. José Aredes Fernandes, que se encontra presente. Fátima Francisco, pelo Sr. Aurélio Vicente. E, portanto, estes que eu acabei de referir, aliás, não identifiquei o partido, neste caso o primeiro, Diolinda Nunes, é do PSD, CDS-PP. Fátima Francisco, da qual eu acabei de referir, está a ser substituído pelo Sr. Aurélio Nunes Vicente, é do Partido Socialista. Joana Dias, neste caso, também está a ser substituída pelo Sr. António Mendes, da CDU. Continuando no Partido Socialista, Duarte Vieira Arujo, pelo Sr. Rui Veloso Ferreira, que se encontra também. E o Sr. Heitor Silva, que está a ser substituído pelo Sr. Afonso, que acabou há bocadinho de prestar um depoimento no período anterior. Isto é relativamente às substituições, sempre sabemos aqui o cabo de informar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Danilo. Passamos então para o nosso ponto 3, período da ordem do dia, sendo que o 3.1 é apreciação e votação da ata número 13, de 29 de dezembro de 2020. Como já sabem, todos os que não estiveram presentes na última sessão de dezembro de 2020 não se podem manifestar e votar relativamente a esta ata. Se o Presidente quiser, posso anunciar. Força, Sr. Danilo. Eu pensava que você não tinha isso aí prontinho, mas tem, agradeço. Tem a palavra. Obrigado. Portanto, neste caso, estaria também impedido, mas não está presente o Sr. André Silva, não é? Visto que está a faltar. O Sr. Rui Veloso se encontra presente, de qual não pode, neste caso, discutir nem votar esta ata, que se vai agora seguir. Relativamente ao PSD-CDS-PP, temos o Sr. José Manuel Aredes Fernandes, Maria da Conceição Duarte Leite e o Sr. António Belo, também, de igual forma, por não ter estado presente na sessão anterior. Da parte ser o Sr. António Mendes também, uma vez que também não esteve na sessão anterior, de modo que está impedido, como os restantes que eu acabei de anunciar. É só, Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Sr. Danilo. Relativamente a esta ata, alguém pretende intervir? Tem a palavra o Sr. António Neves Santos. Sr. Presidente, este é um tema recorrente em relação às atas. Eu tenho muita dificuldade em aprovar esta ata, porque ela está cheia de erros e de problemas de transcrição das minhas declarações. Portanto, eu não posso validar um documento que não corresponde àquilo que eu disse, ou que tem alterações em relação àquilo que eu disse. Eu sei que este é um trabalho complicado e difícil, mas o documento que me disponibilizaram, por favor, e eu estou a dispor sempre para podermos resolver esta questão e vos ajudar na reprodução do conteúdo. Mas de facto é uma vergonha esta ata, mais uma vez. Eu não consigo entender como é que, quando se faz uma transcrição, não se volta a ler e ver se realmente tem algum sentido aquilo que está escrito sobre aquilo que foi dito. É esse o meu comentário e, como tal, eu não vou aprovar esta ata. Muito obrigado. Obrigado, Sr. António Neves dos Santos. Só aqui uma questão, é a questão dos erros, é da sua própria narrativa, no seu discurso? Sobre aquilo que eu disse. Ok. Há vários erros de transcrição e mesmo erros de português. Grosseiros mesmo. Muito obrigado. Nós vamos tentar melhorar. Houve aqui alguns percalços na questão de mudanças, que se teve que se reorganizar a nível de colaboradores na junta. Pode ter falhado algumas coisas. Efetivamente, quando existe uma narrativa do orador e quando há uma transcrição efetiva para o papel, a pessoa neste caso que está a transcrevê-la
transcreve tal e qual como está a ser dito no vídeo. Muitas das vezes as pessoas falam com algumas pausas, outras vezes com outros precalços, às vezes pode ser a própria gravação que não se perceba muito bem e existe alguma dificuldade nesse sentido. Mas eu estou a fazer um esforço muito grande, como devem calcular. Neste mandato houve um esforço enorme. O Sr. António Belo já também foi muito crítico relativamente a à transcrição das atas, melhorou bastante, houve aqui um percalço. Eu responsabilizo, não há outra maneira. O que eu peço é que o Sr. António Neves Santos, para a próxima, como tem algum tempo, e que faça chegar essas correções para que em tempo útil nós consigamos deliberar conforme acha que foi a sua narrativa e que seja transcrita tal e qual para a ata, ok? É esse o favor que lhe peço para a próxima. Mais alguém pretende intervir? Tem a palavra o Sr. José Miguel Dias. Se me permite, nós propomos o adiamento da votação para a próxima reunião, se assim for possível. Sim, da minha parte é possível, não vejo qualquer problema. Nós temos sido muito certinhos relativamente às atas, sempre na próxima sessão nós estamos sempre a aprovar a ata anterior, mas também não seja por aí. Em setembro podemos aprovar as atas todas que faltarem, por isso não é por aí. Parece-me bem, se de facto existe erros grosseiros que efetivamente chocam a exposição de um membro da Assembleia de Freguesia, não vejo qualquer inconveniente que este ponto seja ditado para a próxima sessão. Posso, Sr. Presidente? Tem a palavra, Sr. Danilo. Eu só pretendia, se fosse possível, relativamente ao que o senhor acabou de dizer, Sr. Presidente, é que, na verdade, todos os documentos chegam a tempo e horas a todos nós. E se eventualmente nós queremos ajudar também quem está incumbido de fazer as atas, também podemos chegar precisamente a essa informação da qual não estamos inteiramente de acordo. É evidente, se as pessoas, e eu e todos os demais, que fazem uma pequena revisão a essas atas, eu, neste caso, e o Sr. Presidente, e quem elabora, por vezes não tentamos esses erros, mas estamos aqui para ajudar. Agora, eu só não entendo como é que é possível, e perdoar-me-ão, mas isto é uma ideia da qual eu tenho que a manifestar, e eu, ao reparar que existe um erro grosseiro, como foi dito e muito bem pelo Sr. António Neves Santos, eu, se fosse António Neves Santos, faria chegar esse descontentamento a quem de direito, para fazer uma retificação daquilo que não está em acordo com aquilo que o senhor ou qualquer senhor membro possa ter realmente dito numa Assembleia. E, portanto, isto sim é que era ajudar precisamente quem está no serviço do qual, por vezes, tem alguma dificuldade na execução do mesmo. Eu, particularmente, faria assim, mas não quer dizer com isto que as pessoas podem ou não fazê-lo. E eu, se detectasse um erro, ajudava a pessoa que estava precisamente nessa situação de ajuda. E quando falo em erro grosseiro, se não houver inconveniente para o Sr. António Neves Santos, se eu pudesse identificar como tal, nós não conhecemos. Muito obrigado. É isso que eu estou aqui a fazer, Sr. Presidente, dá-me licença. É isso que eu estou aqui a fazer, Sr. Danilo, precisamente. Obrigado. É isso, exatamente. Estou a pedir a quem de direito para que me ajude a corrigir um erro que foi cometido. Agora, eu não sei, eu não ouvi as minhas declarações, Sim. sei que o que lá está não corresponde àquilo que eu disse, porque há erros, inclusivamente, de português. Tão simples como isso. Claro, e compreendo. Portanto, e a documentação deve-nos ser disponibilizada também com uma antecedência maior do que aquela que foi. Muito obrigado, exatamente. Eu estou sempre disponível. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelas vossas intervenções. É assim, na minha opinião, enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia, nós temos de estar todos conscientes que é um legado que nós deixamos neste mandato para todas as gerações e mesmo para o nosso futuro, vão ficar registadas e arquivadas nos serviços da Junta de Freguesia para seja quem for a pessoa consultar. Por isso, de forma a que eu não quero que ninguém fique sensibilizado com o que está escrito, e se existe efetivamente esses erros grosseiros, eu agradeço ao Sr. António Neves Santos e a qualquer outro membro desta Assembleia de Freguesia que me faça chegar o mais breve quanto possível para corrigir, e eu garanto que será corrigido, e para ninguém ficar sensibilizado relativamente a estes pontos,
eu solicito, por favor, se alguém se manifesta contra, nós deliberarmos este assunto, esta ata, na próxima sessão ordinária, que será em junho. Alguém se opõe a isso? Podia dar uma licença? Tem a palavra, Sr. Obrigado. Tendo em conta atas que realmente já tiveram algumas situações das quais alguns membros queixavam-se que não estavam em conformidade com aquilo que disseram numa Assembleia, não é? Houve esse cuidado de fazer uma retificação. E então o Sr. Presidente, na altura, em sessões anteriores, tomou como nota e então comprometeu-se a retificar. É isso que eu pretendia, se não haver inconveniente, para o Sr. António Neves Santos, que identificasse ou já identificou os tais erros grosseiros que existem, e então daria neste caso, a informação ao Sr. Presidente tal e qual, como outras atas também se procede dessa forma, para fazer a retificação, e essa ata podia muito bem, no meu entendimento, com essas retificações, ir à votação. À semelhança de outras que também foram dentro desta forma que eu acabei de citar. Eu percebi, Sr. Danilo, eu percebi, mas o Sr. António dos Santos, neste momento, se calhar não tem todas as citações e as semânticas, as narrativas, para que seja corrigido de momento. Por isso podemos dar o tempo que for necessário, não há problema nenhum. Se ninguém se importar, eu agendava isto para a próxima sessão ordinária. Ok? Pode ser? Não se importam? Não. Pronto, assim fica tudo direitinho, mas agradeço e solicito que, por favor, mandem-me o mais breve quanto possível todas essas situações, ok? Também estou a contar com a vossa ajuda. Tem a palavra, Sr. António dos Santos. Dá-me licença. Sim, sim. Eu estou disponível quando o determinar para ir ao local que designar, ouvir aquilo que eu disse e ajudar a pessoa que irá fazer a transcrição, de modo para ficar reproduzido fielmente o conteúdo daquilo que eu disse. Ok. Agradeço. Fico à espera do favor dessa convocatória. Muito obrigado. Ok. Desculpem, estava sem micro. Relativamente a este ponto, fica então adiado para a próxima sessão ordinária, que será em junho. Passamos então para o 3.2, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia, e sem mais demoras, dou desde já a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Então, muito boa noite a todos, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria também de acompanhar a saudação ao 25 de Abril feita pelos alguns elementos desta Assembleia. Penso que é uma data, e para mim tem um peso muito importante, pessoalmente, e penso que para todos nós também deverá ter, tendo em conta o período em que vivemos, e há muitas coisas que não fossem o 25 de Abril, nós hoje em dia estaríamos com grandes complicações, nomeadamente no que respeita à saúde, à habitação, à educação, todas as grandes vitórias desse movimento, e naturalmente este nosso trabalho que estamos a fazer aqui, que é um exemplo disso mesmo. O poder local foi uma das grandes conquistas de 25 de Abril. Passando isto, eu gostaria de referir aqui à informação. Eu penso que naturalmente estarei à disposição para qualquer esclarecimento que entendam não está devidamente esclarecido neste documento. Como sabem, temos continuado durante todo este primeiro trimestre em período de confinamento e, portanto, muitas atividades que deveriam ser eventualmente executadas pela Junta de Freguesia, primeiramente as atividades culturais e que determinavam o ajuntamento das pessoas, não foram executadas e, portanto, nós dirigimos para outros tipos de atividades que naturalmente também são necessárias e têm especialmente no que respeita à parte do apoio a todas as pessoas. Portanto, queria salientar, dentro delas, aquelas que temos vindo a fazer. Queria salientar a Oficina do Idoso, que começamos agora no mês de março e que está a ser muito bem recebida pela população e que temos já vindo a fazer já várias reparações, que já fizemos no mês de março, como podem ver nos indicadores, e que continuaram agora no mês de abril, posso dizer que houve 2 ou 3 reparações. Também iniciamos agora no mês de abril também o preenchimento do IRS e iniciamos, como toda a gente sabe, também o processo dos censos, daí ser esta uma fase de grande trabalho na Junta de Freguesia, porque nós somos coordenadores, 19 recenseadores, e aproveito também desde já
para apelar a todos ao preenchimento dos censos o mais rapidamente possível, pois desse preenchimento também dependem muitas das decisões que vão ter repercussões também na nossa vida. Há, no entanto, duas áreas especialmente que eu gostaria aqui de realçar. Uma tem a ver com o parque de Nossa Senhora dos Milagres e especificamente o parque infantil. Nós introduzimos no parque infantil 3 aparelhos de fitness, para que assim as crianças e os pais das crianças pudessem acompanhá-las com algum exercício físico enquanto elas estão no seu parque infantil. E acrescentei e juntei a este documento os certificados que nós temos relativamente ao parque. São 2 certificados de qualidade, do Laboratório de Engenharia de Qualidade, que certificam que quer o nosso parque, eles consideram de cima e de baixo, daí haver 2 certificados, estão devidamente certificados em termos de segurança e de qualidade para a população. Portanto, penso que é inovador, não sei se os outros restantes parques da cidade infantis têm essa certificação ou não. Nós fizemos questão de a ter e, portanto, também solicitamos esse trabalho e a garantia de que, na verdade, todo o trabalho que tinha sido feito no parque infantil estava devidamente certificado e estava de acordo com as orientações determinadas pelas leis relativas à segurança das crianças. Uma segunda questão que eu gostaria também de realçar tem a ver com o CLAIM. O CLAIM é o Centro Local de Apoio aos Imigrantes. Como sabem, faz parte do nosso planeamento de atividades. Aliás, eu tive mesmo um contacto direto, como na altura, em dezembro, referi, com esta entidade, que é gerida pelo Gabinete de Apoio às políticas e às práticas de apoio aos imigrantes. E, na altura, a orientação que eu tive foi que, na verdade, nós poderíamos fazer diretamente com o CAPLIN este protocolo. Quando contactei a Câmara Municipal, a informação a dizer que isto ia ser feito e que estávamos a agendar uma data para o seu início, a informação que eu tive é que isso era uma competência própria da Câmara Municipal e, portanto, haveria abertura, e segundo a informação que tenho, a abertura no sentido da Câmara Municipal nos transferir esta competência, mas ela não poderia ser feita diretamente por nós. Eu tentei junto do gabinete, que, como eu vos disse, é o gabinete que gere a implementação, a gestão e a implementação deste tipo de centros locais, e eles também próprios ficaram um bocado indecisos, porque na verdade não tinham-se apercebido dessa situação, e contactados os serviços jurídicos dos mesmos, chegaram à conclusão que na verdade havia aqui um problema de competências e que era necessário uma declaração de competências. Portanto, neste momento, isto só para explicar a situação, neste momento o ponto de situação é este. Foi feita pela Junta de Freguesia uma proposta de delegação de competências para efeitos de implementação e gestão do CLAIM ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira. A resposta que tivemos é que essa proposta iria ser apresentada em reunião de executivo, e também nos solicitaram que nós enviássemos já uma minuta de um contrato interadministrativo, que é a fórmula, para quem não sabe, fica a saber, para que haja, digamos, a formalização numa transferência de competências. Qualquer transferência de competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia tem que ser feita através de um contrato que chama-se contrato interadministrativo. Portanto, é esse documento que eu neste momento estou a elaborar e que até ao final da semana será enviado para a Câmara Municipal, e, portanto, só após após esse documento ser discutido também em executivo da Câmara e ser discutido em Assembleia Municipal, terá que vir também à Assembleia de Freguesia, e só após isso, todas estas diligências, se poderá, na verdade, implementar o CLAIM. Devo dizer que, no entanto, apesar disto tudo, nós temos vindo, eu pessoalmente e mais 2 técnicas na Junta de Freguesia, têm vindo a frequentar a formação para a instalação destes centros de apoio, que estivemos nestas 3 semanas em formações quase que são 3 formações, 3 vezes por semana em 3 semanas, portanto estão a ver o número de horas que são, de legislação, de nacionalidades, de estrangeiros, de menores, todas essas vertentes, e portanto estamos na mesma a preparar-nos nesse sentido,
mas para não perdermos aqui também o tempo, mas este processo está dependente, portanto, deste contrato interadministrativo. Por fim, queria também, como já devem ter visto também, nós temos neste momento uma grande quantidade de estagiários na Junta de Freguesia, mais especificamente 6, parece assim muita gente, mas temos uns estagiários que eu gostaria desde já aqui a louvar o trabalho deles, têm feito um trabalho espetacular e que estão já a desenvolver algumas das atividades que nós tínhamos previsto, nomeadamente a ludoteca, que está a funcionar, temos já ações feitas para as crianças com o ATL Gente Miúda, e temos também algumas que vamos agora fazer para séniores, que vamos fazer com a Universidade Sénior, com a Associação Ebel Viver, agora em maio, e com a área social do Reiro. Portanto, estas são as atividades que estamos a fazer no que respeita à ludoteca. No que respeita ao rancho folclórico, 3 dessas estagiárias são da área de turismo, estão neste momento a fazer um inventário de todos os produtos, digo eu, todos os bens que existem, desde documentos até vestuário, até tudo que existe numa sala, que existe na Casa de Associações, onde quer a sala ligada à Associação do Rancho Folclórico, Laborânia, e o nosso objetivo é primeiro fazer um inventário de tudo que lá está. Estamos já a contactar a Escola João da Silva Correia no sentido do trabalho que foi feito a esse nível também nos ser passado, e estamos também com a professora Paula, professora de música da Escola de Serafim Leite, a tentar que ela, no que respeita à parte musical e à parte da dança, com os seus alunos, consiga também reproduzir algumas destas situações. E eu estou a falar nisto especificamente porque eu acho que isto é um trabalho de todos nós. Nós vamos fazer alguma campanha e alguma sensibilização nas redes sociais para solicitar a todos os sanjonenses que, a uma modo, estiverem envolvidos no rancho laborâneo ou que tenham documentos dessa associação, do rancho, ou até trajes, ou até documentação sobre esse assunto, que nos fizessem chegar, para nós conseguirmos completar este trabalho que está a ser feito, com o objetivo, na verdade, de criarmos, ou pelo menos termos o germinar, ou tornar a regerminar este processo, que é um processo que tem a ver com as raízes da nossa terra e que não podem ser esquecidas. As nossas raízes foram umas raízes rurais, nós somos, na verdade, uma cidade industrial, mas as nossas raízes foram rurais. E essa nossa ruralidade está transposta também nas trajes dos próprios ranchos, e gostaríamos que esse rancho folclórico fosse composto de pessoas de várias idades, desde as tenras idades até às idades mais adultas, e portanto sei que estão aqui alguns professores, portanto o Zé Miguel alerta também para isso, até junto das próprias escolas também fazerem alguma divulgação deste tipo deste elemento da nossa cultura, que é tão importante, não é? Também é um património cultural que nós também temos e que temos também salvaguardar. Eu já tive noção, já sei que este rancho estava na Federação dos Ranchos, estamos neste momento a tentar, junto da Federação, saber quem eram os associados, quem eram as pessoas, para ver se junto disso conseguimos ter mais alguma informação para podermos, na verdade, trabalhá-la de uma forma diferente e com mais segurança e com mais eficácia. Um outro trabalho que eu não referi aqui, gostaria de referir, estamos neste momento a pedido, aliás, de uma professora do ensino básico, estamos a trabalhar com esse grupo de três alunas, 2 do curso profissional de turismo da Escola João da Silva Correia e uma delas da licenciatura de turismo de Coimbra. Estão as 3 a trabalhar nestes 2 processos, um é este do rancho e o outro é na criação de um percurso para os alunos do primeiro do ensino básico, basicamente 3º ou 4º ano, que têm, junto, como dizem, no seu conteúdo programático, o conhecimento do património de São João da Madeira, e nomeadamente as autarquias locais e os membros dos órgãos legislativos a nível local. E estamos a fazer um percurso que vamos apresentar amanhã à professora, a uma das professoras que nos solicitou isto, e depois iremos divulgar naturalmente, em que faz, na verdade, um percurso pela cidade, com a apresentação do património da cidade, onde é que ele está, o que é que ele se refere, e que sirva assim de ser um percurso que fique
e que seja feito todos os anos com todos os alunos desses anos, que são os anos em que, na verdade, esse conteúdo é trabalhado nas escolas. Portanto, se alguém se quiser acompanhar este processo, se quiser envolver no processo, temos todo o gosto em que estejam connosco. Nós iremos também envolver aqui o turismo, a área de turismo de São João da Madeira, portanto, Alexandre Alves, mas a ideia será que quem quiser envolver ou quiser envolver-se neste processo, que esteja também. E, por fim, já te disse que era o último, mas havia uma outra informação, queria também anunciar que a partir do mês de maio iremos iniciar o nosso orçamento participativo e que, portanto, durante este mês, que vai começar este fim de semana, estejam atentos, iremos iniciar o processo de abertura para receber propostas e depois, naturalmente, toda a calendarização que será informada, todo o processo para a aplicação do orçamento participativo da freguesia de São João da Madeira. E era só. Obrigado pela sua intervenção, Sr. Presidente Junto. Quem pretende intervir? Alguém pretende intervir neste ponto? Tem a palavra, Sr. Germano. O micro. Tem que ligar o micro, Sr. Germano, desculpe. Boa noite uma vez mais a todos, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Junta respectiva do Executivo, caros colegas, meus senhores, imprensa local. Eu só queria perguntar ao Sr. Presidente o ponto da situação da horta comunitária. Se as instalações ainda se encontram fechadas, uma vez que a Cruz Vermelha também esteve fechada, eu há tempo passei lá, portanto, na altura da pandemia, e a porta estava sempre fechada. Se durante esse período foram infectadas algumas culturas, e se já recolheram alguns produtos para o frigorífico solidário. E era só o que eu queria. Obrigado, Sr. Germano. Mais alguém pretende intervir? Eu pretendia intervir também. Tem a palavra, Sr. António Mendes. Eu queria dirigir-me principalmente ao Sr. Presidente, neste ponto que ele referiu em relação à oficina do idoso. Acho que eu já li por alto, mas desculpem eu não ter participado, por várias razões não consegui identificar melhor a situação. Em relação à oficina do idoso, achamos que é um serviço extremamente importante. Simplesmente não sei, neste momento, que serviços é que prestam à comunidade e quantas pessoas é que estão a desenvolver esse trabalho. Isso era uma pergunta que eu queria elogiar ao fio ao cabo. A criação deste serviço, que acho que é importante, dado que há muitas pessoas numa avançada idade que às vezes até para irem buscar um garrafão de água não tem quem vá, isto é um exemplo, não é? Ou ir ao supermercado, e eu gostava de saber mais concretamente que serviços é que prestam à comunidade. Por outro lado, eu também queria manifestar aqui também a minha opinião em relação à criação do Centro de Apoio à Imigração. Estou plenamente de acordo com isso, mas também queria perguntar se há algum serviço, se a Junta ou a Câmara tem algum serviço de apoio, que neste caso, se não houver, aqui fica a minha proposta, um centro de apoio, de local de apoio aos imigrantes, aos nossos imigrantes que estão por aí, pelo mundo fora, e que muitas vezes estão em situação também bastante difícil e que se veem em apuros muitas vezes para resolver até pequenos problemas. Eu gostava de saber que a Sra. Presidente me desse essa informação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. António. Alguém pretende intervir? Sendo assim, não havendo mais qualquer intervenção, dou a palavra à Sra. Presidente da Junta. Com certeza, muito obrigada. Relativamente à horta comunitária, a horta comunitária esteve sempre a funcionar. Nós temos, o portão está fechado, na verdade, mas nós temos, e a cozinheira é fechada, mas nós temos uma chave para entrar na horta comunitária. Portanto, sempre que o Sr. Germano queira lá ir e se quiser envolver-se neste projeto, para nós seria um gosto. É só falar connosco e com a pessoa que está neste momento a dirigir, que é uma voluntária, que está penso que conhece também,
está a coordenar estes trabalhos. Nós temos cultivado bastantes coisas e já temos colocado estas coisas, nós temos feito até alguma divulgação, quer no Facebook, quer no nosso site, mas agora a última que fizemos foi da apanha que fizemos de espinafres, nós cultivamos lá espinafres, e nesta última semana o que entregamos nos frigoríficos solidários até foram os espinafres, foi as coisas que nós tiramos. Já tiramos lá da parte das frutas, as laranjas, as tangerinas, que havia lá muitas também na horta comunitária, que nós retiramos. Já retiramos também couves e retiramos também, agora cultivamos os tomates, a cebolinho e várias outras culturas que eu não sei dizer todas de cor, mas sei que são uma série delas. Nós habitualmente compramos as sementes e compramos os produtos para fazer a plantação e gostaríamos muito de poder contar consigo. Sempre que quiser, é uma questão de contactar, no caso, com a doutora Teresa Pires. A Teresa Pires é coordenadora deste projeto, ela está aqui connosco também, e pode sempre contactar com ela, ou conjunta, que nós fazemos as ligações e poder também envolver-se. Gostaria muito de poder contar consigo neste trabalho também. Mas temos feito muito bem esta ligação entre a horta e o frigorífico e temos tido o cuidado de sempre colocar esses produtos no frigorífico solidário. E muitas vezes, quando são grandes quantidades, que foi o que aconteceu com as laranjas, nós distribuímos mesmo também pelos ecos urbanos e outras organizações que fazem apoio às famílias carenciadas, quando a produção é maior ou em maior quantidade. No que respeita à pergunta do Sr. Mendes, que eu agradeço desde já, gostaria para o último, o Centro de Apoio aos Imigrantes é imigrantes e emigrantes, ou seja, é para os nossos portugueses que estão imigrados e que vêm para Portugal e como é que fazem para se inserir na nossa comunidade e ao apoio nessa inserção, quer aos imigrantes estrangeiros que vêm para a nossa comunidade e o seu apoio na sua integração. Portanto, nós fazemos, o trabalho é feito para ambos os casos. O que se faz essencialmente neste tipo de trabalho é as ligações com o CEF, no caso da possibilidade das pessoas se legalizarem e terem autorizações de residência ou outro tipo de autorizações. As marcações podem ser feitas diretamente nestes centros. Funciona quase como uma loja de cidadão no que respeita a pessoas que vierem de fora. E nós temos acesso através do Claim a esses organismos e às plataformas desses organismos. E temos acesso direto e apoio para esse acesso. Quer nesta vertente, quer na vertente das nacionalizações ou naturalizações das pessoas, quer na vertente da saúde, que é muito importante, portanto, as pessoas para poderem ter acesso aos medicamentos gratuitos, ao nosso sistema de saúde, que a maior parte dos países não tem, mas que nós temos e todos os imigrantes têm acesso a eles. Portanto, todo esse trabalho é feito neste tipo de locais e nós fazemos esse tipo de apoio. Portanto, acho que é um trabalho muito completo e muito útil. E devo dizer, penso na última Assembleia não esteve cá, a informação que eu tenho, a informação oficial que existe nos serviços é que em São João da Madeira são 675 pessoas estrangeiras a viver em São João da Madeira. Estas são aquelas que são formalmente ou oficialmente reconhecidas como vivendo em São João da Madeira. Pela minha experiência, posso lhe dizer que naturalmente que devem ser muito mais, porque a quantidade de atestados que nós passamos a pessoas estrangeiras na cidade é imensa, especialmente brasileiros, e agora alguns marroquinos e algumas pessoas da Venezuela, nem tanto, mas essencialmente brasileiros. Isso, queria que ficasse com essa ideia. Quanto à Oficina do Idoso, a Oficina do Idoso, nós temos um panfleto que explica como é que ela funciona e que tipo de serviço que ela cobre. E, portanto, quando quiser, é uma questão de nós podemos mandar, diz-nos, até por mail podemos enviar isso. Mas os serviços são serviços de pequenas reparações. São reparações, por exemplo, mudar uma lâmpada, arranjar uns gestores, um protetor que está variado, um problema de uma torneira que está a pingar. Desde estes pequenos problemas a problemas mais profundos, como, por exemplo, neste momento, há uma senhora que quer mudar a sua banheira para um duche, não é? Para uma base de chuveiro. Esse é um trabalho que ela pediu à Oficina de Idoso e que vai ser feito. Nós na Oficina de Idoso, o que é gratuito é a mão de obra, nós pagamos a mão de obra e temos 3 profissionais de pastelaria, de eletricidade
de carpintaria que trabalham, que têm contrato connosco, e nós pagamos à hora, conforme a mão de obra que eles utilizam em cada um desses serviços, e todo o material que for necessário para a utilização daquela reparação é pago pelo próprio. É assim que funciona a oficina de idoso. Nós já fizemos 3 reparações no mês de março, e foram de eletricidade, outra foi de pastelaria, e a terceira, sinceramente, já não me lembro. Mas foram essencialmente de eletricidade, isso eu sei. Este é o trabalho que se faz na oficina do idoso. Neste momento temos mesmo um pedido do trilho, porque é só uma senhora que tem mais também que 65 anos e que tem uma casa em más condições e que nós vamos arranjar também canalização. E era só, por hora. Obrigado pela sua intervenção. Sr. Presidente da Junta, penso ou deduzo que mais ninguém quer intervir. Então, agradeço os esclarecimentos do Sr. Presidente da Junta. Passamos então ao ponto 3.3, apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Junta de Freguesia. Não sei se o Sr. Presidente quer apresentar o documento, dispensa então a apresentação. Alguém pretende intervir neste ponto? Algum esclarecimento que pretendam? Ouvi qualquer coisa ou foi ruído? Não. Então, passamos então para o 3.4, apreciação e votação dos documentos de prestações de contas da Junta de Freguesia e relatório de atividades do ano 2020. O Sr. Presidente quer já apresentar o documento ou quer primeiras intervenções? Quer apresentar? Tem a palavra. Muito obrigada, muito obrigada. Eu faço a apresentação mesmo muito rápida. Portanto, o que vocês têm convosco, que nós enviamos, foi precisamente um relatório de todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano. Naturalmente, como é de conhecimento generalizado, nós no primeiro trimestre fizemos uma série de atividades que estavam programadas e, nomeadamente, muitas delas na área cultural. A partir dessa data, conforme sabem, e tendo em vista a pandemia, nós deixamos de fazer esse tipo de atividades, mas eu gostaria de salientar algumas que fizemos, nomeadamente o apoio ao hospital, através da compra de 12 monitores. E além disso, as obras que nós fizemos no parque, como sabem, foram de grande, quer no que respeita à casa de banho, quer no que respeita ao parque infantil, foi completamente restaurado. E a ilustração que faça esta limitação nos obrigou a reformular um pouco o modelo, porque não havia... Acho que alguém, não sei se alguém quer falar, ou se há aqui alguém... Como obrigou-nos a reformular o modelo, como eu estava a dizer, porque, na verdade, fazer a ilustração e o enquanto ilustração, conforme ele estava, era impraticável com estas contingências todas. E daí temos optado por um modelo mais simples, em que utilizamos o lápis ilustrado e que fizemos a exposição que está lá feita e que demos prémios monetários aos 3 premiados e às escolas também premiadas, especialmente com o intuito também de apoiar estes profissionais. A maior parte deles são profissionais mais amadores que profissionais, porque não têm uma profissão com um rendimento certo, não é? E, portanto, achamos que deveríamos manter esta vertente do encontro para poder também apoiar estes artistas, estas pessoas ligadas às artes. No que respeita às nossas contas, que nós estamos aqui a apresentar, nós temos aqui um saldo de 82.906 euros. Naturalmente que este valor também advém de haver algumas atividades de maior peso que não foram efetuadas, nomeadamente o passeio cultural e a contestação nos modelos que nós anteriormente fazíamos. Eu queria salientar que temos aqui, portanto, daí a nossa despesa estar em termos de seu cumprimento é 77%, mas a parte restante tem a ver com esses grandes projetos que não puderam ser desenvolvidos face às condições. E a porcentagem que veio na receita também tem a ver com isso, porque nós recebemos 14.500 euros da Câmara para o passeio sério, que não recebemos porque ele não foi feito, e recebemos mais 4.000 pela ilustração, que também não foi feita nos mesmos termos, que portanto deixamos de receber, e daí também haver aqui uma redução na receita, apesar da maior parte dos outros elementos nós já termos ultrapassado aquilo que nós tínhamos planeado. E eu deixo ficar por aqui, eu guardava as perguntas e as solicitações de informações que acharem convenientes. Obrigado. Quem é que pretende intervir neste ponto?
Tem a palavra o Sr. Marco Fernandes. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Presidente da Junta e restante Executivo, caros colegas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Eu ainda fiz uma pausa para ver se a bancada do PS queria intervir, e aqui na tentativa de criar aqui alguma discussão, não é? Percebo que tanto na informação escrita como na apresentação das contas, a Sra. Presidente está sozinha, que a bancada do PS hoje não consegue ter sequer uma palavra de apoio. Não sei se isto teve a ver com o facto de já não ser militante do Partido Socialista, ou pronto, só estou eu a tentar perceber o motivo pelo qual a bancada do PS não tem qualquer contributo nesta reunião, nomeadamente na apreciação escrita e agora neste ponto. Passando isto, há aqui coisas que eu gostaria de referir, porque na apresentação escrita da Sra. Presidente, uma das frases que utilizou foi que, devido a esta pandemia, houve aqui uma maior concentração no apoio a todas as pessoas, e agora, no documento que apresentou das contas, este apoio a todas as pessoas não reflete, ao contrário do que eu estava à espera, porque realmente a pandemia deve ter trazido dificuldades para as nossas famílias, para os nossos fregueses, fez referência à ilustração, fez referência aos monitores que foram oferecidos ao Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira, e relativamente aos nossos fregueses não apresentou nada de concreto. E realmente eu percebo o porquê, porque realmente aqui as contas refletem, e vou falar aqui alguns pontos que depois a Sra. Presidente certamente terá uma explicação para nós percebermos o porquê desta execução tão baixa. Relativamente à juventude, há uma verba orçamentada de 2.000 euros, foram executados 300 euros, o que prefaz 15% de execução. Relativamente à horta comunitária, estava previsto 500 euros, executou 158 euros, o que dá um total de 31,78. A fruta social, 2.500 euros, executou 918, 36,75. Tudo percentagens baixas. O frigorífico solidário conseguiu executar metade, portanto estava previsto 1.000 euros, 522 euros executados. E uma linha que está tão baixa é o apoio a famílias carenciadas, em que estavam previstos 12.000 euros e foram executados 915 euros, ou seja, 7,63%. Em contrapartida, há aqui um número que depois nos choca um bocado, porque tendo em conta esta situação, todas estas linhas têm a ver com carências e com apoiar. Depois há uma que é a comunicação e imagem, que a Junta tinha previsto 8.500 euros e executou 8.359 euros, ou seja, um total de 98,35% de execução. Isto já não é novo para nós e nós temos trazido um bocado este tema, mas preocupa-nos de facto que a execução relativamente ao apoio de famílias carenciadas tenha sido tão baixa, e certamente terá uma justificação para nos apresentar. Queria, por fim, e deixo as coisas boas para o fim, para não parecer que tudo é mau, relativamente ao Parque da Nossa Senhora dos Milagres, que é um tema que durante todo este mandato, por acaso, fui eu que mais trouxe este tema, e de facto verifica-se agora alguma obra no Parque da Nossa Senhora dos Milagres, já está mais aprazível, certamente agora com o desconfinamento as nossas crianças e os pais destas crianças vão poder usufruir melhor do parque, com melhores condições e acima de tudo em segurança. Pronto, e queria então ouvir agora a Sra. Presidente relativamente a estes pontos que eu referi. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Mais alguém pretende intervir? Eu queria fazer aqui uma pergunta ao Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. António.
Falta-me aqui, neste ponto, pelos documentos que me enviaram, falta-me aqui uma folha. E por isso eu não queria, porque só tenho aqui na despesa um total de 113.000 euros, depois possivelmente há outra folha que não me chegou. Deve ter sido um lapso, vou tirar a fotocópia ou qualquer coisa, pronto, ter sido isso. Por isso eu queria que me informasse qual é a despesa total e a percentagem de execução, que é o que me falta aqui, faz favor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. António. Mas alguém pretende intervir? Penso que já ninguém quer mais intervir. Dou a palavra à Senhora Presidente da Junta. Se não se importa, eu vou começar aqui pelo Sr. Mendes, dar-lhe a informação que estava em falta, e a informação em falta é o total de despesas da Junta foram de 370.921,14 cêntimos, e a percentagem de execução foi 77%, aliás já tinha referido inicialmente. Já para o nosso colega, Dr. Marcos, eu compreendo a sua perplexidade. Eu já tive oportunidade na última sessão de tentar explicar isto, que às vezes as pessoas não conseguem perceber muito bem. No que respeita à fruta social, o valor que estava definido para a fruta social tinha a ver com o que seria necessário gastar para trazer os instrumentos necessários para essa recolha, seja seguros, seja o que for. O que aconteceu é que a fruta social só foi iniciada no mês de dezembro. Se bem se lembra, ou não sei se se lembra disso, foi só no final do ano. Não é necessário o investimento que estava planeado para que a fruta social possa funcionar. Ela está a funcionar sem nós termos feito não temos qualquer reforço na verba que tenha sido necessário. Aliás, o que nós gastamos na fruta social é o seguro dos voluntários. Fora disso, o material que era necessário para a recolha dos bens, as escadas, as caixas, os próprios sacos, já compramos isso tudo, portanto é uma coisa que não tem necessidade de um valor maior para que ela possa funcionar. Aliás, tem sido uma das formas que nós trabalhamos, se calhar as pessoas se calhar não percebem isso muito bem, mas o tipo de atividades que nós temos desenvolvido são quase sempre atividades que nós fazemos em parceria com outras entidades ou que fazemos de uma forma quase que voluntária, e portanto daí não termos necessidade de termos grandes custos, e daí conseguimos fazer tanta coisa com pouco dinheiro, senão não conseguiríamos de certa maneira. No que respeita à juventude, nós tínhamos um plano para a juventude bastante ambicioso, que iria funcionar, aliás pode ver no plano de atividades do ano passado, no planeamento, que não foi nada disso executado. A única coisa que foi executada foi a nossa intervenção na Semana da Juventude. Tudo que tínhamos planeado para a juventude tinha a ver com grande aglomerado de pessoas, de jovens no caso, e portanto não os realizamos. E passamos todos para este ano. Aliás, estavam, na altura que eu apresentei o plano para este ano, eu referi isso especificamente, daí o valor da juventude não ter sido coberto. A horta comunitária, eu até fez-me bem em falar nisso. Na horta comunitária, nós na verdade, no frigorífico solidário, sim, gastamos o valor todo. Se há aí uma diferença, deve ser muito pouca, porque nós, na verdade, até no dezembro, reforçamos a verba para podermos fazer algumas coisas no Natal e enchemos os frigoríficos no Natal. A horta comunitária, na verdade, não é uma coisa que nos determina muito custo, porque nós gastamos na horta comunitária, basicamente, é comprar as sementes, algum medicamento, passo o termo, seja necessário para alguma praga que apareça em algum cultivo, e não gastamos mais nada. Nós utilizamos a mão de obra dos nossos trabalhadores, nossos colaboradores e dos voluntários que assim aderiram a este projeto. Portanto, não é um projeto que determine um grande custo ou elevado para a Junta de Freguesia. Já os apoios das famílias carenciadas, eu aí concordo consigo. Já discutimos isso no passado. Nós colocamos sempre um valor elevado face aos nossos dinheiros
para apoio, o que é um facto, e eu este ano tenho feito esse trabalho personalizado com as várias entidades que na nossa cidade fazem o apoio, e o que eu verifico é o seguinte: nós fizemos aqui apoio durante a pandemia e apoiamos a Câmara Municipal na distribuição da cantina social, fomos nós que fizemos esse trabalho durante o período da pandemia o ano passado, os colaboradores da Junta de Freguesia, e isso não está aqui representado num custo nesta rúbrica. Estará noutros de trabalho que foi feito por trabalhadores e no custo do gasóleo para isso. Nós não compramos alguns bens que entregamos, fruta, conforme deve saber, que entregamos material também a membros do hospital. Agora, há famílias carenciadas, sempre nos aparece uma família carenciada e tem desaparecido. Nós o que fazemos, e o processo é este, e a ligação que temos com a área social da Câmara Municipal, que nós fazemos, qualquer um de nós, qualquer elemento da Junta, mas habitualmente esse trabalho é feito por mim, até diretamente. Neste momento já não está a ser feito por mim diretamente, mas era feito por mim diretamente no ano passado. A pessoa vinha, eu contactava com a pessoa, perguntava qual era a situação, se era apoiada ou não era apoiada pela área social, se nunca tinha sido apoiada pela área social, se era o caso, eu via qual era a área social, qual era a instituição que tinha que acompanhar, fazia a ligação com essa área, estava na reunião com essa área, acompanhava o processo, e se dizia à pessoa, se precisa mandar alguma coisa que a área da social não esteja a acompanhar na Câmara e que não seja suficiente, vem falar connosco. E é esse o nosso procedimento, tem sido sempre esse o nosso procedimento. Nós não achamos que temos que fazer um trabalho de concorrência, mas sim um trabalho complementar do trabalho que é feito na área social pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem os assistentes sociais, a Câmara Municipal tem os psicólogos, e o nosso papel aqui é apoiar e identificar eventuais famílias que estão com carências e não foram identificadas pela Câmara Municipal. E isso nós fazemos, sempre que tentamos. Neste momento, o que eu estou a fazer é, junto de cada uma destas instituições que fazem esses apoios, perguntar se o valor que estão a apoiar é necessário um reforço ou não é necessário um reforço. E o reforço é necessário a que nível? E o que me dizem, e a conclusão que eu estou a chegar, é que as necessidades que essas famílias estão a ser acompanhadas, sejam elas monoparentais, sejam elas pessoas que vivem sozinhas, são apoiadas pela Câmara. A Câmara tem recursos que eles consideram, os assistentes sociais que estão a apoiar consideram suficientes, que existem na cidade, e o que eles me dizem é que muitas vezes, quando há equipamentos, precisam, sei lá, um frigorífico, um fogão que se estraga, que aí é mais difícil isso ser reposto. E é esse nível, com a identificação por parte dessas instituições, caso a caso, com a identificação do caso. Este caso é preciso para isto, aquele caso é preciso para isto, nós fazemos, e com a identificação do caso. Nós não achamos que seja o nosso papel fazer essa investigação e esse inquérito às pessoas, porque não somos nós as pessoas indicadas, mas estamos disponíveis, e já lhe lancei outros reptos, lance-lhe o repto na mesma. Eu sei que há na cidade um outro grupo que já veio até comigo, que faz um apoio às famílias e que pede bens e que entrega bens às famílias. E eu própria falei com a Câmara Municipal, com a doutora Paula Gaio, como poderemos ajudar e de que forma é que é preciso ajudar. E o que ela me diz é que essas pessoas não são pessoas que estejam em situação que seja necessário esse apoio e que há o apoio da Câmara. Portanto, eu acho que nós estamos a fazer aquilo que devemos fazer para trabalharmos em rede. Não quero dizer que eu não concordo consigo que esta cidade precisa trabalhar mais em rede, em várias áreas, na área desportiva como na área social. E acredito e tenho a convicção de que muitas das instituições sociais da cidade não estão a trabalhar em rede. Porque quando eu falo com uma e falo com outra, não percebo que algumas coisas não são resolvidas. Não é? Mas essa é a minha convicção, eu não tenho o conhecimento suficiente para poder dizer isso. Agora, o que eu posso lhe dizer é e garanto que qualquer pessoa que aparece na junta de freguesia, ou que é identificada por alguém, seja por quem for, que qualquer freguês, qualquer cidadão sanjonense, que nos refere uma situação de uma família que está com aquelas situações e com outras, eu recebo-as todas,
falo com elas todas, falo com a pessoa que está a acompanhar aquele processo, porque é que não está a ser acompanhada ou porque é que está numa situação ou na outra, e vou acompanhando aquele processo. Portanto, isso é feito. Agora vai dizer, mas vocês não gastaram o dinheiro todo. Não, não gastamos, não foi necessário. É verdade. Agora, este trabalho é feito. É feito. Isso garante-lhe que é feito. Agora, se tem uma outra perspectiva, nós não estamos aqui, nós não somos donos da verdade, não é? Nem temos a pretensão de ter as soluções todas. Até pode haver uma outra solução ou uma outra situação em que seja necessário que se possa fazer esse apoio. E aí estamos abertos a ouvir-vos, ouvir qualquer um de vocês, seja quem for, que acho que uma situação qualquer que já sabe, que identificou e que conhece, e que na verdade não está a ser acompanhada, é que há uma carência. Estamos cá para resolver, naturalmente, e para convosco resolver essas situações. Isso eu queria garantir. Isso aí para nós é qualquer pessoa, e já vou dizer que recebo muitas pessoas que às vezes só querem falar comigo só para desabafar, muitas vezes já são acompanhadas, já são... mas pronto, as pessoas também precisam desse apoio. Uma das coisas que nós tínhamos de fazer, por exemplo, no final do ano passado, foi este princípio deste ano, que deu alguma polémica, mas que tive pessoas que me vieram agradecer a mim, não é a minha, a junta de freguesia, que vê-me a minha junta de freguesia, mas eu sou só um elemento da junta de freguesia. É que resolvemos, havia muitas pessoas que não tinham dinheiro para pagar os transportes dos bombeiros, tinham dívidas aos bombeiros, e nós pedimos a identificação dessas dívidas, pedimos que a Câmara Municipal identificasse as famílias que eram carenciadas naquela listagem, aquelas que eles sabiam claramente que eram famílias que já eram carenciadas, estavam a ser apoiadas, e essas dívidas foram pagas por nós. Era uma forma, no nosso entender, de pagar, quer ajudar os bombeiros, quer ajudar as famílias carenciadas, que receberam uma carta com a comunicação do que lhes tinha sido pago, para conferirem isso e saberem que não deviam mais nada aos bombeiros. Isso fizemos. Mas como isso, pode haver outras situações que nós não estejamos alerta. Eu não tenho a pretensão de saber tudo, como lhe disse. Nós este ano já nos foram identificados 4 casos que nós apoiamos, devo dizer, mas, a nossa postura é sempre esta, mas sempre casos que sejam devidamente identificados e devidamente referenciados pelas instituições que têm na cidade a obrigação de as referenciar, não é? E é isso que nós fazemos. Provavelmente não esclareci o suficiente, mas é o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Tá, obrigado. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais alguém pretende intervir neste ponto? Sendo assim, passamos então para a deliberação deste ponto 3.4. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu vou-me abster porque, dado que me falta aqui uma folha onde demonstra, aliás, é a última folha da despesa, eu não posso, em consciência, embora acredite na boa-fé da junta e nas boas contas que normalmente apresenta, neste momento não posso votar em consciência, não posso votar a favor, por isso vou-me abster. Ok. Aprovado por maioria, então, com uma abstenção. Passamos então para o 3.5, apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento 2021. Eu dava desde já a palavra ao Sr. Presidente da Junta para apresentar o documento. Ora bem, então vou apresentar o documento. Este documento tem a ver com o saldo, a aplicação do saldo que eu referi, que é 82.906 euros, que é o saldo que vem do ano anterior. E nós já detectamos algumas áreas em que precisamos fazer alguns investimentos e que não foram previstos no orçamento que foi aprovado em dezembro do ano passado. E um deles tem a ver com o ar-condicionado da biblioteca, que variou completamente e que, face à sua idade, não é permitido, permitido é, mas não é justificado qualquer tipo de manutenção ou de arranjo, porque nem sequer há peças para aquilo. Então a solução será colocar um novo ar-condicionado que os orçamentos que já pedimos ronda por volta de 5.000 a 6.000 euros, e daí uma das rubricas está aqui designado por outros, mas é outro dentro da biblioteca,
se tem a ver com a conta definida para isso, tem a ver com esse ar-condicionado. A primeira rúbrica de equipamento de informática tem a ver com o nosso reforço de equipamento informático. Nós compramos, como vocês também devem ter conhecimento, nós fizemos a reformulação informática há 6 anos. Há 6 anos. Neste momento já temos algumas dos anteriores computadores que estão a ser precisos a ser arranjados e a ideia será, na verdade, fazer algumas substituições de alguns equipamentos. E daí estão os 3.000 euros que estão aqui referidos. Depois também aqui um acréscimo na rúbrica da manutenção, que se chama aqui, está designada para assistência técnica, tem a ver com a manutenção do autocarro. Não é do novo autocarro, é do autocarro pequeno, a Toyota, que tem alguns problemas e vai ter que ter aqui um valor. Temos que reforçar esta rúbrica, porque só neste último mês pagamos 3.000 euros de manutenção deste autocarro, para terem um conhecimento do que é que foi preciso fazer. Depois, no que respeita aqui a maquinaria, equipamento e locação financeira, tem a ver, era o nosso objetivo, fazer uma locação, um contrato para uma nova fotocopiadora. Nós temos uma só fotocopiadora que está na sede. Agora nós vamos, a biblioteca vai ter um serviço muito mais social, porque está na biblioteca a oficina do idoso, está o apoio ao freguês, está o preenchimento de IRS, estará o claim, e se termina uma série de fotocópias que vão ser necessárias retirar, e daí o nosso objetivo era pôr a velha com a fotocopiadora lá em baixo e comprarmos uma outra locação financeira para a parte de cima. Daí este valor que estou aqui, 1.000 euros, não sei se será este valor, mas para tens de criar a rubrica pelo menos para isso. O que tem a ver com a locação material de transporte tem a ver com o carro elétrico. Nós não temos ainda a designação concreta de quanto é que é o valor do carro elétrico. Quer dizer, já fizemos a minuta de contrato, que já nos foi enviada, mas não temos ainda a informação completa e, portanto, aí resolvemos pôr nestas 2 últimas rubricas a parte restante e aguardar pelas decisões que vão vir já mais claras do carro elétrico, e depois nós vermos como é que vamos fazer isso. Mas é necessário criar uma rúbrica de locação de material de transporte, porque de outra forma esse valor, porque vai ser uma locação que temos que pagar, que é metade do valor da locação, porque a outra metade é paga pelo financiamento, vai estar aqui. E os outros investimentos também, tem a ver também com essa parte do autocarro também, será em outros investimentos ou será em locação, daí criarmos as 2 rúbricas para ver se depois, conforme tivermos isso já definido, as rubricas já estarem criadas e depois serem abordadas de acordo com a necessidade. E pronto, basicamente é isto. Não sei se há alguma dúvida que queiram que eu esclareça melhor. Obrigado pela sua apresentação. Alguém pretende intervir neste ponto? Eu pretendo também manifestar a minha abstenção pelas mesmas razões que... Só daqui a um bocadinho, Sr. António. Só daqui a um bocadinho. Não, desculpa lá, o senhor ainda estava... Está bem. Ainda estamos a ver se alguém pretende intervir. Faz favor, desculpa. Acho que já ninguém pretende intervir, não vejo aqui nenhuma mão, nenhuma reação. Então, agora sim, Sr. António Mendes, vamos deliberar relativamente a este ponto, 3.5. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto a CDU, voto abstém-se. Ok. A coligação toda também se abstém, certo? Ok. Certo. São 8 abstenções. Certo? Quem vota a favor? São os restantes. 10 votos a favor, aprovado por maioria. Vamos passar então ao ponto 3.6, votação da aceitação de doação de bens a favor do património da Junta de Freguesia. Deduzo que não seja preciso apresentação, já todos têm a documentação. Alguém pretende intervir neste ponto? Se ninguém pretende intervir, então vamos passar à deliberação deste ponto 3.6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Estamos a terminar a nossa sessão ordinária de abril de 2021. Não sei se o meu segundo secretário, Sr. António Belo, já tem a minuta da ata pronta para ser exposta. Eu tinha uma dúvida, Paulo. Sim. Ficou decidido então na votação da ata, ata número 13. Ficar adiado. Para, não ficou data definida. Não, é para a próxima sessão ordinária. Próxima sessão. Que certamente será em junho, deduzo eu. E espero que seja presencial desta vez. Para o bem de todos nós. Quando quiser, Sr. António Belo, esteja à vontade para expor a minuta da ata. Aproveito desde já para agradecer a presença de todos vós. Fico feliz por vos ver todos aqui. É porque estão bem de saúde. Até mesmo a Dona Conceição Leite, que já tem algumas saudades, que eu disse em privado, por via móvel. Eu acho que foi através do meu telefonema da última vez que fez com que ela estivesse cá hoje. E está a fazer um esforço enorme e eu acho que todos nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Gostei muito de estar convosco. Obrigado, Dona Conceição. A nossa próxima sessão ordinária, que será certamente em junho, eu acho que não haverá necessidade de fazer uma sessão extraordinária, mas se houver alguma indicação da Junta de Freguesia, eu assim agendarei. Se não, será para junho. Não quero já fechar o dia convosco, porque, como devem compreender, as agendas são complexas, às vezes, de todos nós, agora nesta fase, mas certamente podem já contar com a segunda quinzena de junho. Acho que o Sr. Presidente de Junta está cá. Eu acho que sim. Por essa altura, segunda quinzena de junho, já podem começar a apontar por aí que a sessão ordinária, a próxima, será por aí. Sr. António Belo? Ora bom. Tá? Estão-me a ouvir bem? Tem a palavra. Aos dias 28 de abril de 2021, reuniu a Assembleia de Freguesia de São João da Madeira em sessão realizada por videoconferência com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1, período de intervenção do público. Ponto 2, período antes da ordem do dia. Ponto 3, período da ordem do dia. 3.1, apreciação e votação da ata número 13 de 29 de dezembro de 2020. 3.2, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia. 3.3, apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Junta de Freguesia. 3.4, apreciação e votação dos documentos de prestação de conta da Junta de Freguesia e relatório de atividades do ano 2020. 3.5, apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento de 2021. 3.6, votação da aceitação de doação de bens a favor do património da Junta de Freguesia. Abriu a sessão o Sr. Presidente da Assembleia, referindo não haver inscrições para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, período de intervenção do público. No ponto 2, período de antes da ordem do dia, intervieram o Sr. António Mendes, o Sr. António Neves Santos, o Sr. José Miguel Dias e o Sr. Afonso Alves. Em seguida, o primeiro secretário da mesa da Assembleia deu nota das presenças nesta sessão. No ponto 3, período de ordem do dia, 3.1, apreciação e votação da ata número 13 de 29 de dezembro de 2020, interviram o Sr. António Neves dos Santos, o Sr. José Miguel Dias e o Sr. Danilo Fernandes. Ficou deliberado que a votação desta ata ficaria adiada para a próxima sessão. 3.2, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia. Depois do uso da palavra da Sra. Presidente da Junta, fizeram intervenções o Sr. Germano Oliveira, o Sr. António Mendes, aos quais já respondeu a Sra. Presidente. 3.3, apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Junta de Freguesia. Não houveram inscrições. 3.4, apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia e relatório de atividades do ano 2020.
Foi dada a oportunidade à Sra. Presidente de fazer uma apresentação dos documentos, seguida das intervenções do Sr. Marco Fernandes e do Sr. António Mendes, aos quais respondeu a Sra. Presidente. Foi aprovado este ponto por maioria com uma abstenção. 3.5. Apreciação e votação da primeira revisão ao Orçamento de 2021. A votação foi de 10 a favor e 8 abstenções. 3.6. Votação da aceitação de doação de bens a favor do património da Junta de Freguesia. Não houve intervenções e foi aprovado por unanimidade. Obrigado pela sua intervenção, pela sua exposição da minuta da ata. Relativamente então a esta minuta da ata, vamos deliberá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço uma vez mais a todos a vossa presença, desejo a todos uma boa noite. Protejam-se, não se descuidem, porque o desconfinamento não significa que esteja tudo bem, temos que nos precaver e prevenir relativamente a este maldito vírus que está difícil de ser ultrapassado, mas todos nós juntos vamos conseguir. Dou por encerrada então esta sessão ordinária pelas 23 horas e 11 minutos. Muito obrigado e espero ver-vos em breve. Obrigado a todos. Então, boa noite. Boa noite a todos. Muito Deus, boa noite. boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Boa noite. Até amanhã. Paulo, estás-me a ouvir? Sim, António. A minuta entrego na Junta de Freguesia? Sim, pode ser, ou na biblioteca. Na biblioteca a Dona Teresa Pinto já está lá, já pode entregar lá. É na biblioteca da Fundila. Sim. Sim. E até que dia? Amanhã? Não precisa ser já amanhã, tipo, durante esta semana ou a próxima, não se preocupe. Olha, outra coisa, eu desta vez precisava de uma justificação da presença nesta Assembleia. De estar presente? Sim. Sim, eu arranjo isso. E depois procuro, se calhar, na Junta de Freguesia, então. Sim, pode ser. Eu vou pedir à Dona Teresa para proceder a isso e até quando for levar a minuta já tem isso. Está em fundo de vila? Sim. Tá bem. Ela faz uma declaração, ela manda para mim e eu assino digitalmente. Ok. E é mais rápido assim. Tá bom. Ok, Tá bem, um abraço. Obrigado, um abraço, tudo bom.